Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Negociação de Natan com o Red Bull Bragantino, se concretizada, poderá ser o maior erro da gestão de Rodolfo Landim à frente do Flamengo. E mais, vou trazer aqui toda a verdade por trás da ida do jogador para o clube paulista. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação, até porque no comentário sem freio, você sabe, tem informação e opinião. Eu não fico em cima do muro, não tenho papa na língua e não tenho rabo preso com ninguém. Então, te prepara. E trazendo primeiro a informação. Peço que você assista este vídeo até o final. Os meus amigos do All Sport trouxeram essa informação entre o final da tarde e o início da noite de ontem, que o Flamengo teria aceitado a proposta do Red Bull Bragantino pelo zagueiro Natan, de 500 mil euros pelo empréstimo do jogador até o fim do ano. Informação complementada pelo GE de que o Flamengo ainda não teria batido o martelo, mas que estaria propenso a aceitar essa proposta. Até aí, eu acho que até seria frutífero para o Flamengo e para o próprio jogador, por conta da má vontade do Rogério Ceni em aproveitá-lo no time de cima. Ele poderia, no Red Bull Bragantino, demonstrar o seu futebol, ter maiores possibilidades de brigar por uma vaga entre os titulares, se valorizar e Flamengo utilizar o Red Bull Bragantino como vitrine para trazer o jogador depois para que ele possa dar mais retorno técnico ao Flamengo ou até para um retorno financeiro, uma negociação futura, conforme aconteceu até de maneira muito bem sucedida. Eu gostei muito do modelo para a situação do Jean Lucas, que foi emprestado ao Santos sem valor estipulado para aquisição em definitivo, e o atleta, durante o período que estava no Santos, foi negociado com o Lyon da França por 8 milhões de euros. O Flamengo ficou com 6 milhões e 640 mil euros deste montante. O Santos também ganhou uma farpelinha, o jogador ficou feliz, Lyon ficou feliz, todo mundo ficou feliz nessa negociação muito bem sucedida. O problema é que, nessa proposta, o Red Bull se oferece a pagar 3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Natan, para ficar com o jogador em definitivo ao longo do período de empréstimo. Sinceramente, 3 milhões e meio de euros hoje não é nada, perto do que o Flamengo já negociou vários de seus jogadores oriundos da base. É uma piada, é uma mixaria. A pessoa diz, não, mas 3 milhões de euros é dinheiro. Sinceramente, no futebol de hoje, e inclusive o Natan, tem potencial para ser negociado por muito mais do que isso. Entendam, não é um jogador que estava na base, um talento promissor, uma joia a ser lapidada. Não, o Natan já jogou entre os profissionais, já teve uma sequência na equipe titular, um jogador que já demonstrou a sua qualidade. Ele tem potencial já para ser utilizado agora. Lógico, ainda tem muito a amadurecer, cometeu alguns erros, mas eu não vejo, por exemplo, do técnico Rogério Ceni a mesma boa vontade com o Natan, com a boa vontade que ele teve com o Gustavo Henrique, que cometeu um manancial de cagadas como titular do Flamengo, e mesmo assim Ceni insistiu na escalação desse jogador. Tudo bem, ele até elevou o seu padrão na reta final do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que não houve a mesma paciência com o Natan, que é jogador da base. Eu sempre defendo que a gente tem que ter muito carinho e a gente tem que ter paciência. Até peço isso à própria torcida com os jogadores da base, para não queimar os jogadores da base. Fato é que a diretoria, isso, informação que foi colhida por mim, e o Vene Casagrande, do Jornal Dia, também obteve a mesma informação, de que a diretoria do Flamengo teme que o jogador perca valor de mercado, se permanecer no Flamengo e não for utilizado. Mas espera aí, quer dizer que o Ceni é que determina a política de venda e compra de jogadores do futebol do Flamengo? Alguma coisa está errada. Até onde eu sei, Ceni não é manager. Aliás, uma figura muito comum na Europa, mas que não existe no Brasil. Malmente, Ceni é treinador do Flamengo, e com ressalvas. O Jorge Jesus poderia ser manager, inclusive ele até se intrometia, entre aspas, em assuntos que extrapolavam as 4 linhas. Mas porque essa cultura é já antiga
no velho continente. O treinador, além da questão técnica, ele também se envolve com aspectos que dizem respeito à gestão do futebol. Não é o caso do Ceni, sinceramente. Nem preparado, nem academicamente, não tem nem experiência para isso. Né? Então ele não pode determinar, né, questão que envolve a saída ou a entrada de jogador. Imagina se, por exemplo, ele chegar para a diretoria do Flamengo e disser que a base é toda uma porcaria. Vai liquidar todo mundo, fazer liquidação, queima de estoque da base? Não existe uma situação como essa. Aliás, é o poste mijando no cachorro. Na verdade, é o Flamengo que tem que impor ao Ceni determinados aspectos, diretrizes que fazem parte do futebol. Como, por exemplo, tem que jogar ofensivo, tem que manter a posse de bola e tem que privilegiar jogadores da base no time de cima. Isso é feito lá fora. O Flamengo não quer ser um superclube, né? Então tem que agir como os superclubes da Europa agem. Eles agem dessa forma, eles impõem a sua política dentro do futebol para o treinador, que tem que obedecer, ele tem que cumprir metas, né? E não agir da maneira como... Imagina, por exemplo, o Flamengo toma 4, 5 porradas aí no campeonato estadual, é eliminado do Carioca, e o Rogério Ceni é demitido. Aí o Nathan já foi negociado, o Flamengo fica sem o treinador, que botou o jogador, mandou o jogador embora, e também fica sem o jogador. É uma situação muito preocupante. A última vez que eu vi isso acontecer, do Flamengo perder jogador por mixaria para clube do interior de São Paulo, foi lá nos anos 90, quando o Djalminha foi adquirido em 1993 pelo Guarani de Campinas por $700 mil. Né? Eu achei que eu nunca mais ia ver isso no Flamengo. E olha, eu estou muito decepcionado. E acompanho muita gente caindo de porrada em cima do Marcos Braz. Aquela frase do Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, que o policial não aperta o gatilho sozinho. Então, o Braz não tá dando essa canetada sozinho não, tá bom? É bom que se diga isso. Até porque, né, o Flamengo se julga, é um clube hoje administrado de maneira empresarial, né, de maneira profissional. A verdade é que o Braz, ele não pode interferir nas outras pastas, ele não pode interferir nas finanças, não pode interferir no marketing, mas todo mundo quer mandar no futebol do Flamengo. Agora, é bom que se diga que, por exemplo, o seu Rodrigo Tostes, que é vice-presidente de finanças, que veio a público falar da importância de negociar jogador, que o Flamengo precisa fazer caixa, que houve um recuo muito grande das receitas, isso é verdade, principalmente bilheteria e também sócio-torcedor, o que acabou gerando um recuo de recursos da ordem de 110 milhões de reais no Flamengo, mas foi o próprio Rodrigo Tostes que, quando da saída do Jorge Jesus, enquanto o Braz ainda estava viajando para Lisboa, chegou para o Landim e falou: olha só, Landim, olha, essa papela aí que a gente pagava pro Jorge Jesus, né, que era de X, né, estão querendo trazer aí o Leonardo Jardim, não vai dar para pagar esse X para ele não, hein, vai ter que ser X sobre 5, né, nessa proporção. E aí, meu, melou a negociação, Braz foi obrigado a trazer o Domenech Torren, que se enquadrava na realidade orçamentária do Flamengo, né, mas a verdade é que o barato saiu caro, né, Flamengo eliminado da Copa do Brasil precocemente, eliminado da Libertadores precocemente. Se o Flamengo tivesse avançado nessas competições ou conquistado essas competições, poderia ter amenizado e muito esse recuo das receitas mencionado pelo próprio Rodrigo Tostes ao Globoesporte.com. Isso sem contar que se o Flamengo, por exemplo, fosse campeão da Libertadores, cara, nunca foi tão fácil ganhar uma Libertadores, desde 2008, com o final, né, Fluminense e LDU, eu nunca vi uma Libertadores tão fácil de ganhar, cara. O Flamengo poderia ter sido campeão da Libertadores dentro do Maracanã, ter ido para o Mundial de Clubes, não faria o vexame que o Palmeiras fez e voltaria com uma fapelinha no bolso, campeão ou não. Né? Que ajudaria ainda mais o Flamengo, não estaria agora desesperado para vender jogador por qualquer 2 mariolas e uma paçoquita. É vergonhoso isso que está acontecendo. E aí, agora ele quer impor isso ao departamento de futebol, falando, olha, para contratar jogador, vai ter que vender jogador. E aí, vende jogador da base, que o Flamengo poderia segurar. Aliás, né, nem nisso eu vejo coerência na diretoria do Flamengo. Porque, recentemente, em janeiro, o Flamengo teve a possibilidade de fazer caixa, negociando o Michael, negociando o Léo Pereira, e o Flamengo endureceu na negociação, não quis aceitar os termos dos clubes em negociações cujos valores eram até vantajosos, né, respectivamente a Alain, dos Emirados Árabes, com relação ao Michael, e o Léo Pereira, que até hoje força a barra
para ser negociado com o Beşiktaş da Turquia. Até muita gente caiu de porrada no pobre do Dedé. Cara, não tem nada a ver com isso, coitado. O Dedé não tá vindo pro lugar do Natan. O Dedé entrou no foco do Flamengo para ser uma opção para a saída do Léo Pereira no meio do ano. O Dedé que está se recuperando, acompanhado por profissionais do Flamengo, de uma grave lesão que ele contraiu no joelho ainda na temporada de 2019 no Cruzeiro. Mas a verdade é que realmente fica uma situação um pouco difícil, né? O Flamengo endurece para negociar o Michael. Eu acho até certo, porque eu acho que o jogador ainda pode vingar com a camisa do Flamengo. O Flamengo endurece para negociar o Léo Pereira. Esse eu acho que já deveria ter sido negociado faz tempo, né? Mas facilita para a saída do Natan. Tem algo muito estranho aí no reino da Dinamarca. E eu falei da pasta de finanças, eu poderia falar também da pasta de marketing. Porque o Flamengo, até agora, não tem patrocinador para a manga da camisa. Né? Primeiro estipulou um valor de 10 milhões de 12 milhões de reais anuais para a manga da camisa, depois baixou para 10 milhões, depois 8 milhões, daqui a pouco está aceitando qualquer bagatela, igual fez com o Natan, está aceitando qualquer mixaria para colocar dinheiro na manga da camisa. Perdeu o MRV e não se movimentou, já sabia desde o ano passado, eu já sabia que a MRV Construtora não permaneceria nas costas do uniforme do Flamengo. O Flamengo não se coçou para arrumar um substituto, tá agora, sem patrocinador. MRV que colocava 10 milhões de reais por ano no Flamengo. Isso sem contar o calção da camisa. O Flamengo perdeu o azeite royal, tudo bem, questão envolvendo a pandemia, tinha 3 possibilidades de marcas para colocar. A primeira que foi escolhida, os caras se envolveram em um escândalo de corrupção em São Paulo e retiraram a proposta, que já estava inclusive com data para ser aprovada pelo conselho do clube. E aí o Flamengo foi para a segunda opção, que era também um concorrente dentro do mercado, que era a Union Life. Eis que a Union Life atrasou parcelas de 350 mil reais mensais, totalizando 4 milhões e 200 mil por ano, e o Flamengo rompeu, né, o acordo com a Union Life. Né? Só se a gente juntar isso tudo, dá mais do que o Flamengo lucraria com o Natan. E aí, o marketing não faz o seu trabalho, o futebol agora tem que se virar, tem que gerar dinheiro, porque o financeiro fica pressionando, né, o futebol para negociar jogador. Já foram 42 milhões acumulados, o Flamengo precisa fazer 142 milhões na venda de atletas, ou seja, mais 100 milhões. Né? E quantos outros jogadores promissores da base, vamos ver, deixaram o Flamengo ao longo de 2021. Lembrando que ainda temos o Noga, que tem também muita qualidade, confio muito nesse jogador, embora o Natan tenha se antecipado, tenha surgido melhor na categoria profissional. Tem outro que muitos dizem, inclusive na base, que é melhor do que esses dois, que é o Otávio, né, que permanece no sub-20. Mesmo assim, né, negociar o Natan por esses termos, no meu entendimento, será o maior erro da gestão de Rodolfo Landim à frente do Flamengo. Maior, inclusive, do que a contratação de Domi no ano passado. Mas eu queria saber de você. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Você gosta, né, das taças que aparecem aqui no cenário? Você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilha com a galera. Mas não vai embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.